Educar é desde cedo. O educar ele é um processo que ele começa desde pequenininho e ele vai tendo acumulações de aprendizado e esse aprendizado nós vamos levando desde criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. E esse aprendizado ele nunca termina e sempre tem um significado muito grande. Quando pequeno, muitas vezes os pais não deixam que as crianças, por exemplo, auxiliem na arrumação da casa. E auxiliar na arrumação da casa é muito importante, porque não é só o fato de estar auxiliando, mas é o que vem por trás disso. Por exemplo, quando a criança ela vai arrumar a cama. Então, quando ela é pequenininha, obviamente que tem a participação dos adultos que estão próximos, que estão auxiliando essa criança a como arrumar uma cama. Tudo bem que uma criança ela não vai arrumar uma cama como um adulto, mas ela já vai começar a entender qual é o processo dessa arrumação. Enquanto a criança ela estava nesse processo de arrumar a cama, de pegar o lençol, de colocar a parte de baixo e esticar. Ao mesmo tempo, ela está pensando, ela está internalizando, ela está compreendendo processos. E que processos que são esses? São processos de começo, meio e fim. Então, o cérebro dela está aprendendo a como organizar uma cama, como organizar os brinquedos, como organizar a roupinha, que muitas vezes a criança também pode ajudar a guardar, por exemplo, os sapatinhos, ajudar a guardar as roupas. E é muito interessante que tem muitas crianças que quando a gente começa a auxiliar essas crianças a aprenderem como dobrar roupa, como guardar os sapatos, muitas crianças guardam a roupa na gaveta e depois elas abrem a gaveta e jogam a roupa para fora. E os adultos não entendem por que isso acontece. E é muito interessante, nessa época, a minha filha, por exemplo, quando ela começou a aprender que ela poderia ajudar a guardar as roupas dela, ela ficava muito contente com isso. Só que ela não entendia que o guardar era simplesmente guardar, colocar na gaveta, fechar e pronto. Ela entendia que o guardar era essa dinâmica de você estar identificando uma organização, uma sequência de dobrar a roupinha, de colocar dentro da gaveta, obviamente da forma que ela entendia melhor, e depois fechar a gaveta. E o que ela fazia? Acabou, o que eu vou fazer? Vou fazer novamente o processo. Então, ela abria novamente a gaveta, tirava toda a roupa da gaveta e deixava no chão e falava: olha que legal. E aí, o que eu falava? Vamos colocar novamente a roupinha lá, vamos colocar de novo, vamos organizar novamente essa roupinha. Então, ela ia lá, pegava a roupa de novo e colocava lá. Que parecia que era uma brincadeira, e sim, é uma brincadeira, é uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo, o que a gente vai passando? A organização da casa, a organização do espaço da criança, a organização mental dessa criança, porque esse guardar ele tem uma profundeza muito maior, ele tem como essa organização que está por trás de tudo isso, essa organização que ela vai mostrando para a criança nesse aprendizado como ela pode fazer uma sequência de pensamento. E isso depois na pré-adolescência, isso depois como criança um pouquinho maior, isso depois como adolescente, como adulto, a iniciativa vai ser diferente. Por quê? Porque essa criança ela teve desde cedo uma participação, um acompanhamento, e isso é muito importante, porque nas tomadas de decisões que nós temos como adultos, nós vamos buscar arquivos que muitas vezes estão lá no nosso inconsciente, que são arquivos de organização. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, adultos que não têm a qualquer organização que seja, porque muitas vezes esse adulto ele não foi incentivado desde cedo a ter uma organização, a identificar os passos sequentes de passo 1, passo 2, passo 3 de uma organização, com calma, com tranquilidade, lá na primeira infância, lá desde pequenininho. Muitas vezes esse adulto ele tem muita dificuldade para estar fazendo essa organização, para estar se organizando passo a passo do que fazer, de como pegar, por exemplo, um processo dentro de um trabalho, entender que esse processo ele tem um começo, um meio e um fim. Muitas vezes existe uma dificuldade, que essa dificuldade ela pode muitas vezes estar ligada a alguma dinâmica
que de repente deixou de ser passado, ou de repente alguma forma que essa criança não entendeu, ou muitas vezes uma forma que esse adulto ele acabou não tendo a possibilidade de colocar em prática um aprendizado que ficou para trás. Por isso que é muito importante nós passarmos esses aprendizados para os nossos filhos. Muitas vezes parece que é um aprendizado bobo, mas ele está integrado ao todo o conhecimento. Se a gente parar para pensar, os povos antigos, são aqueles povos ainda que não tinha, entre aspas, toda essa mordomia que hoje nós temos na nossa sociedade, mas que ao mesmo tempo ela pode muitas vezes não auxiliar tanto quanto deveria. Por exemplo, quando os povos antigos, todas as crianças participavam, toda a família participava, todo mundo participava de um processo, vamos supor, da fabricação de algo para aquela comunidade. Então, por exemplo, da fabricação de uma farinha, ou da fabricação de um artefato, ou qualquer coisa que seja daquela comunidade. Todos estavam lá, todos participavam. E isso, com o tempo, foi se espaçando. Hoje, por exemplo, existem crianças que comem os alimentos e elas não têm ideia de onde vem aquele alimento. Por exemplo, tem crianças que comem ovo e não têm ideia de que o ovo vem de uma galinha. E quando fica sabendo que o ovo vem de uma galinha, a criança muitas vezes se choca. Por quê? Porque ela não tem o contato com aquilo. A mesma coisa a salada. Muitas vezes ela não sabe que aquela salada é uma plantinha que ela foi colocada, que ela foi plantada, que ela teve um processo para poder chegar até o prato dessa criança. Então, muitas vezes, algumas coisas na educação, ela fica um pouco distante da realidade que nós vivemos dentro da nossa sociedade, onde tudo chega para nós com muito conforto. Todos os alimentos eles vêm de uma indústria, eles vêm praticamente prontos e vai muito mais pronto ainda para o prato da criança. Então ela não acaba não fazendo parte desse processo. E muitas vezes esses processos são processos que são interessantes para a criança. Ou mesmo, por exemplo, quando as pessoas iam mais aos sítios, mais às fazendas, viam mais a linha de produção, quando essas crianças observavam mais, por exemplo, como cresciam as árvores, como as plantações eram feitas, o contato com a natureza era maior. E esse contato com a natureza fazia com que essas crianças elas crescessem com uma observação mais detalhada das coisas que ocorrem no dia a dia, que hoje não acontece. Então, muitas vezes, quando a criança acorda, a cama dela logo já vai ser arrumada, o prato dela logo já vai ser colocado para ela comer. Ela não participa de muitos processos da própria vida. Então, muitas vezes, quando se exige, por exemplo, do adolescente que ele arrume o quarto ou que ele faça algo que ele nunca foi incentivado a fazer, ele fica muito mais complicado que esse adolescente ele entenda o porquê que ele tenha que fazer, do que se essa educação ela for colocada desde lá do início. Quando desde pequenininho essa criança já fizer parte desse contexto, dessa elaboração. Então, o arrumar a cama, ele é muito mais do que apenas arrumar a cama. Porque enquanto a criança ela está arrumando a cama, ela está internalizando, ela está entendendo aquele processo. E entender aquele processo, ele é mágico no mundo da criança. Primeiro que toda criança adora ajudar. Toda criança adora fazer parte de um processo. Toda criança adora ser solidária, faz parte da criança. Ela querer ajudar o próximo, a querer ajudar na casa. Tem muitas crianças que perguntam: eu posso ajudar alguma coisa? E muitas vezes ela ouve assim: não, não pode, você ainda é muito pequeno. E tem algumas coisas que as crianças podem sim auxiliar. Porque o que acontece? Essa criança ela vai sendo deixada de lado do processo da organização da própria casa. E lá fora, muitas vezes ela não vai entender como que é aquela organização, porque nem da organização da própria casa ela participou como crescimento, como ser, para ela entender as etapas de um processo que vai fazer parte da vida inteira.
Porque quando nós pensamos em processos, esses processos, por exemplo, de arrumar a cama, ele vai arrumar também, auxiliar com que essa criança entenda que aquela cama que é dela, ela auxiliou aquela cama ficar arrumadinha, aquela cama ficar limpinha, ela auxiliou na limpeza do próprio quarto. E isso para a criança é muito mágico, porque ela vai conseguir entender que ela vai ter um quarto que quando ela precisar dormir, quando ela precisar brincar, esse quarto foi arrumado por ela, foi auxiliado por ela. É óbvio que ela não vai sozinha estar fazendo isso. Sempre vai ter um adulto perto que, obviamente, vai deixar com que ela movimente, com que ela faça as ações próprias da idade dela, mas que essa criança ela possa ter o prazer de identificar-se. Ela começa a entender como que é esse processo de arrumar a cama e dentro dela esse processo ele é muito mágico. Por quê? Porque a criança começa a entender que ela tem um segmento daquela ação. Então, por exemplo, ela arrumou a cama, ela entende que foi ela que arrumou, ela entende que o quarto dela está arrumadinho, ela entende que ela pode chegar lá naquele quarto, que ela pode brincar quando quiser, mas que logo depois que ela brincar, ela vai pegar os brinquedos e vai colocar no lugar. Por quê? Porque ela vai estar arrumando o quarto dela, deixando o quarto dela saudável, deixando a organização onde ela fica, onde ela dorme, onde ela vive, que fique um ambiente saudável, um ambiente limpinho. E a criança gosta disso, porque ela gosta de ser incentivada. Muitas vezes as crianças pedem para ajudar. Ah, eu posso ajudar a fazer isso, eu posso ajudar a fazer aquilo. E muitas vezes os pais não entendem que aquela criança, ela pode sim ajudar dentro das possibilidades dela. E o adulto sempre está do lado, porque é um processo. E quanto mais cedo essa criança for internalizando, ela for vivenciando esses processos, mais fácil será para essa criança quando ela tiver numa outra etapa. Por exemplo, quando ela for maiorzinha, quando ela for um pré-adolescente, fica muito mais fácil para os pais chegarem para esse pré-adolescente e falar: olha, vamos arrumar o seu quarto, você precisa arrumar o teu quarto, manter o teu quarto limpo. Por quê? Dentro desse processo, não é um processo que começou naquela etapa. Não foi quando ele, desde pequenininho, ele nunca fez nada na casa, ele nunca ajudou nada na casa, e de repente os pais estão pedindo para ele fazer isso. Então, por isso que tem que ser um processo, tem que ser internalizado. E essa internalização, ela vai muito além de apenas ser algo que quando cresce e quando chega um adolescente, que os pais começam, de repente, passar algumas coisas que nunca foi colocado antes, porque os pais começam a sentir a necessidade de que aquele adolescente está ali, que ele cresceu e que ele precisa de mais tarefas. E esse processo todo, ele precisa ser iniciado desde pequenininho. Lá quando a criança é pequena e ela pede muitas vezes para ajudar em alguma parte, em auxiliar, por exemplo, em alguma outra parte da casa, em que ela vê que estão todos de alguma forma arrumando a casa e essa criança também quer fazer parte desse processo. Então, sempre observar que esse aprendizado é um aprendizado que tem que ser colocado desde pequenininho, desde quando é criança. E também entender que conforme a idade é o que vai se passando. Então, por exemplo, ajudar a arrumar a cama, ajudar a colocar os brinquedos em ordem, ajudar a colocar os sapatinhos em ordem, é muito legal, porque a criança vai olhar e vai falar assim: nossa, que bacana, fui eu que arrumei. É óbvio que muitas vezes a criança vai pegar aquele sapato, ela vai tirar do lugar, mas o que significa esse tirar do lugar? Significa que ela está entendendo que ela arrumou um sapato, ela colocou os sapatos lá, eles ficaram em ordem, ficaram bonitinho. Então ela vai lá, ela tira de novo os sapatos, que ela vai querer entender novamente o processo. Então ela vai novamente tirar todos os sapatos vão ser tirados de lá e novamente o incentivo dos pais. Nossa, agora você tirou. Como que é mesmo que arruma esses sapatos? Vamos arrumar novamente? Me mostra como você já aprendeu a arrumar esses sapatos. E a criança vai muito contente
pegar os sapatos e arrumar novamente os sapatos e mostrar: olha, eu arrumei os meus sapatinhos. E isso é muito bom, porque ela já vai tendo um aprendizado dessa organização, que ela não é só externa, não é só o externo, não é só o quarto, não é só a cama, mas é a organização interna. Quando nós temos alguma coisa para decidir na nossa vida, nós temos uma organização interna. Nós precisamos entender como nós iniciamos a nossa organização, como é o meio da etapa dessa organização e como nós vamos chegar no fim dessa organização. E essa organização para tudo que nós vamos fazer na vida. Então, por exemplo, quando chega numa fase, por exemplo, de um adolescente, de um adulto, numa fase em que as angústias elas começam muito mais a ser profundas, onde o autoconhecimento, a autoavaliação começa a ser muito mais aprofundada, esse ser ele vai identificar que ele precisa de um processo, de uma elaboração dessa etapa de aprendizado. E vai ser muito mais fácil se ele tiver esses mecanismos já internalizados, ou pelo menos mecanismos que façam parte de, por exemplo, organização, como aquela de arrumar a cama na infância, que parecia que não era nada, ou como aquela de arrumar os sapatinhos, que também parecia que não era nada, mas que hoje torna-se uma nova etapa quando esse adulto ele começa a se organizar na própria vida, ele começa a ter as etapas dele de um processo de começo, meio e fim, seja do que ele estiver precisando no momento, seja no trabalho, seja na sua própria etapa de estudos, entender algum processo em que ele está passando, por exemplo, uma ansiedade, como essa ansiedade chegou, o que significa essa ansiedade, como ele pode ser trabalhada essa ansiedade dentro, em que etapa que esse adulto começou a identificar essa ansiedade, por que ela está lá? Por que ela está fazendo parte desse processo? O que será que fez com que essa ansiedade, por exemplo, se colocasse naquele momento? Qual foi o fator predominante disso? Então, essa autoavaliação, essa autocrítica, esse olhar mais dinâmico para um processo da própria vida, que podem ser vários processos, não precisa necessariamente ser, por exemplo, uma ansiedade, mas pode ser, por exemplo, um nervosismo que de repente vem do nada e vai do nada, ou pode ser tantas outras formas, por exemplo, como uma irritação com algum fato que ocorre na vida. Então, são todos processos que cada vez mais eles vão tomando forma, eles vão fazendo parte de algo que ele vai se encaixando naquele processo desde a infância, que começou ali desde pequenininho e que ele vai crescendo, ele vai tendo movimento, e quando chega na fase da adolescência, na fase adulta, esse processo ele começa a se estabelecer de uma forma completamente diferente, porque já tem uma bagagem que traz tudo isso para o presente, já tem uma bagagem de aprendizado que faz com que esses novos olhares, esses novos aprendizados para uma vida adulta, para uma vida que ela é muito mais complexa, né, do ponto de vista de que ele precisa ter essa bagagem anterior para que muitas coisas possam ocorrer de uma forma muito mais tranquila. Então, a gente começa a observar que a educação, sim, ela tem que começar desde lá do início. A educação ela começa desde lá da base, desde pequenininho. E muitas vezes, quando os pais entendem que aquele processo de auxiliar em casa, de fazer, por exemplo, o dia da cozinha, onde todos da casa vão para a cozinha e todos ajudam, cada um ajuda no que pode. Quem é maiorzinho já faz as coisas que consegue, os que são menores só fazem as coisas da cozinha que não tem nenhum problema, que não tem nenhum perigo. Então, essa dinâmica da casa, ela precisa ser uma dinâmica voltada para o educacional, desde pequeno, porque dentro da casa é onde se aprende a primeira forma de educar-se para a sociedade, educar-se para si mesmo, educar-se para o autoconhecimento, educar-se para que quando precisar de toda essa base que foi colocada já dentro da casa,
que essa criança ela já esteja pronta como um pré-adolescente, como um adolescente, como um adulto, porque ela vai ter uma bagagem que vai fazendo com que ela vá cada vez mais progredindo, cada vez mais indo para frente, cada vez mais fazendo parte do ser integral. E o que é o ser integral? É aquele que ele está integralizado com a sociedade e com tudo à sua volta, desde a sua parte espiritual, da sua parte saudável, a sua parte profissional, a sua parte como ser, sua parte de relacionamento, fazendo com que esse adulto ele esteja todo integralizado. Mas para isso, para que ocorra de uma forma mais natural, de uma forma em que cada vez mais esse autoconhecimento ele seja mais aprofundado, precisa que essa educação ela seja desde pequenininho, exatamente naqueles pontos em que parece que não é nada, que parece que ao ajudar a cama pode não ser nada, o que parece que de repente colocar um sapatinho no lugar parece que não é nada, ou de repente arrumar um brinquedo parece que não é nada, e é tudo na vida dessa criança, e é daí que os pais começam a auxiliar no desenvolvimento dos seus filhos. É desde essa fase, desde muito pequenininho, que os pais começam a auxiliar nesse processo, desse processo que ele parece que ele não tem nenhuma sequência, mas que ele tem sim, ele tem a sequência primeiro em volta dessa criança, né, do próprio ambiente em que essa criança está, depois no processo de internalização, do processo de conhecer o que são as etapas do começo, meio e fim, e do autoprocesso em que muitas vezes esse adulto ele vai precisar nas horas em que ele estiver com vários problemas, com problemas em que ele precisa participar, em que ele precisa resolver, e que ele tem esse desafio na frente dele, e que ele vai precisar buscar todo esse conhecimento, e que ele vai buscar muitas vezes algo que fica lá no inconsciente, e que muitas vezes nem se percebe, mas quando, por exemplo, quando o adulto passa por alguma situação muito complicada, com algum problema muito complicado, e de repente, sem perceber, vem uma cena da infância, vem alguma coisa de lá de trás, que ele puxa do inconsciente sem perceber, e que de repente ele já começa a colocar em prática, como por exemplo, lembrar do cheiro da infância, ou de algum ato quando auxiliava a avó, ou quando auxiliava a mãe, ou quando auxiliava o pai em algum momento. E o que a mente quer dizer com esse processo muitas vezes? Muitas vezes a mente está querendo dizer, olha, lembra, o processo lá da infância, tudo que nós temos é um processo. E ele fica guardadinho lá. E ele vem quando a gente precisa. Muitas vezes pode ser consciente, muitas vezes pode ser inconsciente, muitas vezes pode não ter essa lembrança da infância, mas esse processo existe, ele está lá guardadinho, e sempre que precisar, ele vai ser de alguma forma acionado para que seja auxiliado em alguma etapa da vida, como pré-adolescente, como adolescente, como adulto, e mesmo assim, essa continuação desse aprendizado, desse processo de aprendizado, ele vai continuar ocorrendo da mesma forma em tudo que for passado para o pré-adolescente como novas etapas, todos esses ensinamentos, toda essa educação, ele tem um porquê. Esse aprendizado, ele nunca é em vão, ele sempre tem um porquê. Mesmo que o adolescente seja aquele adolescente que muitas vezes parece que ele não ouve os pais, muitas vezes parece que é aquele adolescente que ele não está nem aí. Se existiu esse processo, se ele está lá dentro, com certeza ele está lá, e esse adolescente muitas vezes vai usar até quando adulto, até de repente quando formou a família. Quantos adultos nós vemos que formou a família e muitas vezes esse adulto fala assim, mas quando eu era adolescente eu era muito levado, quando eu era criança eu era mais levado ainda, muitas vezes eu parecia que eu não ouvia os meus pais, mas aquilo ficou tudo internalizado, porque muitas vezes esse adulto, agora como pai, como mãe, esse adulto ele começa a passar para o seu filho, para a sua filha, começa a passar para os seus filhos todo o aprendizado que teve, porque ficou armazenado sim, ficou guardado. Então, ele começa a lembrar
novamente de quando era pequenininho que foi ensinado a arrumar a cama, de quando foi ensinado a guardar os brinquedos, de quando foi ensinado a guardar os sapatos, quando ensinaram a primeira vez a amarrar o cadarço do sapato, lembra disso? Então, olha só que maravilha. E fica lá, ele fica armazenado. E muitas vezes os pais desse adulto também ficou preocupado da mesma forma. Nossa, será que meu filho não aprendeu nada? Será que eu ensinei tudo para o meu filho? Mas ele era tão levado, parece que ele não me ouvia quando eu falava. E de repente até esse pai se surpreende quando vê que o seu filho, sua filha, eles se tornaram pais e são super pais. E começaram a pegar coisas da infância, começaram a lembrar coisas da infância e colocar na educação. Por quê? Porque houve um processo. Então, olha como esse processo educacional ele é importante. Olha como fazer essa criança, fazer desde cedo, participar da casa, participar da organização da casa, participar da parte de um auxiliar o outro. Olha como esse processo ele é importante, como ele é internalizado. E ele vai para a vida toda, ele vai ad eterno. E sempre nós vamos acabar percebendo isso, nem sempre no presente, mas muitas vezes lá na frente. Mas esse processo ficou, esse processo existiu. E quantas vezes a gente se depara com esses pais que cresceram e eles começam a ensinar os seus filhos da mesma forma, de repente, que eles foram ensinados quando eles eram pequenos, porque aquilo ficou lá, ficou internalizado. Então, as coisas boas da infância, elas foram guardadas, e as coisas que não foram boas também, elas foram guardadas. Então, nesse processo todo, o que esse adulto ele vai fazer quando ele se torna pai, quando ele se torna mãe? Ele vai passar para os seus filhos da forma que ele internalizou e que ele achou o que era importante passar da melhor forma para que os seus filhos fossem também educados. Então, o que ele achou de interessante, o que esse adulto achou de interessante, o que ele internalizou que para ele foi produtivo, ele vai passar para os seus filhos da mesma forma do que ele achou que aquilo não foi produtivo, que aquilo não teve muita sequência na sua educação, ele vai deixar aquela parte de lado e vai passar para os filhos só a parte que foi interessante. Por quê? Quando tornaram-se pais, eles começam da mesma forma ter essa conscientização, que é esse processo, que é um processo que ele é passado de pais para filhos, de mães para filhos, de pais para filhas, de mães para filhas. Ou seja, é um processo, ele está lá e ele vem dentro de casa. Esse processo ele está lá, ele faz parte da família. E é muito bonito a gente ver. Por isso que educar é desde cedo. E por isso também que para educarmos, nós precisamos nos educar. Porque cada vez mais nós vamos ficando mais aptos a nos educar e a educarmos. E cada vez mais nós vamos fazendo com que as famílias elas entrem nesse processo e que seja um processo saudável, um processo onde realmente, de verdade, um aprenda com o outro.